Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus esteja nos nossos corações nesta noite e permaneça no decorrer dos outros dias também. Hoje o nosso tema é Causa das Aflições e a fonte pesquisada foi o Evangelho segundo o Espiritismo e o site momento.com.br. Primeiramente, nós iniciamos com uma pergunta que muitas vezes fazemos nos momentos difíceis em que nós passamos. Por que tanto sofrimento em nossas vidas? Por que uns nascem na miséria e outros nascem na opulência? Por que para alguns as coisas dão tão certo e para outros ainda não? A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica certas desigualdades que parecem ocultar a existência de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, não só se pode concebê-lo em suas perfeições, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele é todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho e nem com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um se deve convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa e hoje considera-nos maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos bons espíritos. São algumas das muitas perguntas que ficam sem respostas lógicas quando analisamos esse tema, a vida do ponto de vista de uma só encarnação. Olhemos a vida numa perspectiva mais ampla e oferecendo respostas para todas essas dúvidas. O que dizer destas crianças que morrem em tenridade e que no mundo conheceram apenas o sofrimento? Partindo do princípio de que todo efeito tem uma causa, encontraremos a resposta de que isso também é uma causa. E desde que admitamos um Deus justo, essa causa é justa também. E o que é uma causa? É algo que origina um efeito. Por exemplo, a causa do leite que tomamos, a vaca, né? Qual é a causa da manteiga? O leite. Então um girando o outro, sempre tendo uma lógica para as perguntas e para os acontecimentos que nos são dados, né, como diz, por Deus. Mas a gente sabe que não foi dado por Deus, foi dado por nós, foi escolhido por nós mesmos.
Mas todas essas causas estão sujeitas a um princípio. Quando estamos falando de causa e efeito, estamos falando de tempo. E o que é o tempo? Sucessão de coisas e de acontecimentos que se expressam em termos de presente, passado e futuro. Dada uma causa, o efeito se realiza necessariamente. Portanto, como a causa vem sempre antes que o efeito, e se não está na vida atual, está numa existência anterior. Devemos sempre refletir sobre o sofrimento que nos visita, procurando a origem dos males nesta encarnação. Não encontrando indícios do sofrimento nesta encarnação, retornaremos a outra encarnação, mesmo tendo o esquecimento do passado, fica-nos uma vaga lembrança, fica-nos uma intuição do que nós fizemos lá atrás. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como as das causas atuais, a consequência da falta cometida. Então, nós sofremos pelas faltas que nós cometemos nessa encarnação, não tendo indício dessa, pode certeza que é uma causa anterior a essa encarnação cometida por nós mesmos. Devemos sempre partir do princípio que elas são sempre justas. Se assim não pensarmos, poderemos cair no erro de jogar a culpa nas outras pessoas e muitas vezes é o que acontece em Deus. Tudo que nos acontece tem um motivo, embora nem sempre saibamos explicar com muita clareza. A dor não é um castigo, é qualidade natural da vida, cuja visão avisa da restauração do progresso. Quer dizer, a nossa dor, ela sempre visa a nossa evolução, o nosso melhoramento, a nossa escala evolutiva no decorrer da encarnação. São variadas as causas das aflições. Podemos, para melhor compreensão, separá-las entre as que têm origem na nossa intimidade e aquelas próprias da natureza em que vivemos. Assim, temos várias dores que somente têm a ver com o mundo em que nós nos encontramos. Por exemplo, a dor do nascimento de um siso, de um molar, O último deles é um impositivo da biologia humana. A dor pela picada de um mosquito ou de uma agulha é da mesma forma. São dores provenientes do mundo e da encarnação que nós estamos vivendo. São dores próprias de um mundo material. São dores comuns a todos nós que estamos sujeitos, os seres que habitam o planeta, quer dizer, a todos nós. O sofrimento faz parte da nossa vida, uma vez que tudo existe a necessidade de ação. Nossa mente pensa, nossa vontade almeja, mas o corpo precisa executar. Toda vez que desejamos alguma coisa, quando aspiramos algo, a necessidade de trabalhar para realizar nossos sonhos gera um certo sofrimento. Quem deseja bater recordes vive em aflição. São horas intermináveis de exercício, disciplina rígida, dieta também rígida, com o intuito de superar as próprias limitações físicas.
dores físicas, preocupação com a classificação, um revés de última hora, são aflições de toda sorte. Quem deseja passar no vestibular também, apesar de grande esforço aplicado no estudo, se aflige com a perspectiva de não conseguir a vaga pretendida. E são várias as perguntas e a aflição que comete essas pessoas. E se eu esquecer tudo na hora da prova? E se eu não conseguir a vaga? Se eu perder a hora? Se o ônibus quebrar? São várias os sis que nos trazem esse tipo de aflição. Quem deseja ser cantor, ator, engenheiro, médico, pedreiro, qualquer tipo de profissão, sempre passa pelas aflições das horas estafantes nos estudos, nos cursos profissionalizantes, nos estágios, na aprendizagem, na falta de experiência, nos testes que são aplicados a qualquer um que almeja algum cargo. São todos os tipos de aflição que nos acomodam nessa vida. São reveses, são inquietações, são aflições. Em tudo há sofrimento, pois em tudo existe a necessidade do esforço material de conformidade com o nível evolutivo do mundo em que vivemos. São os sofrimentos desse mundo, os empecilhos materiais que se apresentam. Também existem os sofrimentos causados por nós mesmos. É o resultado originado de nossas intenções, de nossas atitudes, das nossas escolhas, do estado geral da nossa mente e do nosso coração. Quando tomamos decisões desequilibradas, nós sofremos. Quando agimos de forma negativa, teremos que recolher adiante o resultado dessas ações infelizes. Quando pensamos somente em nós, no egocentrismo doentio, nós também sofremos. Quando desejamos que as coisas não passem, não mudem, não terminem, sofremos novamente. Mas tudo passa, como dizia Chico Xavier. As paisagens mudam, os momentos bons terminam, mas os ruins também terminam. A terra é uma grande escola, na qual os homens são matriculados pela divindade, a fim de que aprendam a viver melhor. Mas o aprendizado sempre exige algum esforço para efetivar-se. Nos colégios da terra, o aluno não aprende a lição a menos que se dedique algumas horas ao estudo. Na esfera profissional, toda nova tarefa demanda alguma dedicação até ser desempenhada a contento. No contexto maior da vida, a situação não é diferente. Somos chamados ao burilamento do nosso ser, mediante o enfrentamento de inúmeras situações. As dificuldades são inerentes à nossa posição de aprendizes. Se já fôssemos mestres na arte de viver, à semelhança de Jesus, tudo nos seria fácil. O amigo divino é o nosso maior exemplo de alguém que soube viver. Ele transitou entre seres rudes e cruéis, mas não gastou o seu tempo em controvérsias. Ao invés de isolar-se das criaturas, ele as acolheu, ele as amou ternamente.
humanamente. Acolheu os equivocados, os erros deles, mas não foi a favor destes erros e de seus equívocos. Não aprovava, mas mesmo assim os acolheu. Jesus foi doação, foi trabalho, compreensão e perdão em todas as circunstâncias. Ele jamais hesitou na sua condição de mestre. A distância que nos separa do comportamento, do nosso comportamento com o dele, bem evidencia o longo caminho que ainda temos que percorrer. É justamente a ignorância que nos dificulta o viver. Essa ignorância tanto se traduz pela falta de conhecimento, como pela má vontade de viver o que sabemos ser correto. Quando nos esclarecermos, quando formos plenos de virtudes, não mais necessitaremos de experiências dolorosas. Na verdade, as nossas falhas morais constituem a origem imediata da maioria absoluta de nossas dores. Não são raros os protestos contra a providência divina, quando o próprio sofredor deu causa às suas dores. Quer dizer, nós mesmos, né? Nós mesmos somos responsáveis pelas nossas dores. Muitas enfermidades decorrem da falta de equilíbrio ao beber, ao comer, ao exercitar, ao viver. Quantos pais reclamam dos filhos, mas não gastaram tempo suficiente para orientá-los? Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido neles as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles o orgulho, o egoísmo, a vaidade que ressecam os corações. Inúmeras pessoas entregam-se ao vício da maledicência e depois se surpreendem por conviver com desafetos, lembrando que muitos dos desafetos vêm de outras existências. Há quem reclame pela ausência de carinho no núcleo familiar, mas jamais se preocupou em estreitar laços de afeto e ternura com seus familiares. Incontáveis gastam seus recursos com futilidades e depois reclamam da falta de dinheiro. Outros não dispõem ao estudo e se afirmam injustiçados por faltar oportunidade na vida. Em tudo isso, vê-se a presença de inúmeros vícios que infelicitam a humanidade. O homem sensato e operoso, por certo, enfrenta menos obstáculos do que o homem leviano. No Evangelho diz que é impossível colher uvas em espinheiros, que quem não joga boas sementes no solo da vida não pode reclamar pela ausência de uma boa colheita. Assim, é importante refletirmos sobre a forma como estamos gastando o nosso tempo aqui na Terra. Demonstramos esforço sincero no aprendizado do ofício de viver ou padeceremos nesta vida, nesta encarnação.
parecendo crianças teimosas, clamando por uma corrigida. Se queremos paz, se desejamos a libertação do sofrimento, não há muitas alternativas. Somente o abandono da ignorância e dos vícios, pela vontade firme de conquistar virtudes, possui o condão de nos libertar. Então nós pensemos assim: costumamos refletir sobre a nossa forma de viver ou simplesmente estamos vivendo? Sabemos onde os nossos passos nos conduzirão ou simplesmente estamos caminhando? Decidimos conscientemente a direção que tomamos ou apenas seguimos à frente de maneira quase automática? Refletimos bem sobre o que pensamos e dizemos ou soltamos as palavras como metralhadora que dispara projéteis? Ponderamos antes de agir sobre os efeitos que surgirão de nossas atitudes e dos nossos atos, ou preferimos reclamar dos resultados infelizes só depois que surgem? Consideremos que cada escolha feita terá suas consequências correspondentes, desencadeando uma sucessão de fatos ruins, afetivos, sem fim. Por tudo isso, reflitamos sobre o nosso viver. Voltemos o nosso olhar para dentro de nós mesmos e analisemos a nossa vida, nosso modo de ser, nossas decisões, os sentimentos que molduram o nosso caráter, nossas reações, anseios e sonhos. Reflitamos sobre nós mesmos, sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Porque estamos aqui com as pessoas que nos rodeiam, vivendo as situações que vivemos. Reflitamos sobre nós mesmos. Pensemos em como seria se fôssemos um pouco diferente do que somos. Imaginemos se fôssemos um pouco melhor do que somos, um tanto mais amável, mais amigo, menos impulsivo, mais reativo às vicissitudes da vida. Reflitamos e pensemos sobre como seria e como pode ser. Como será o nosso viver se experimentarmos um jeito novo de sentir aquele sentimento desagradável que nos acomete? Como seria se, ao invés de respondermos de uma maneira abrupta, como nós é comum, se esforçássemos para responder um pouco mais de suavidade? Como seria se durante o dia inteiro não emitíssemos uma só reclamação, mesmo que o pensamento nos viesse à mente? Como seria atender a tudo que nos solicitam sem azedume ou sem má vontade? Como seria se fôssemos uma versão melhorada, repaginada, como se diz agora, de nós mesmos, um sósia mais amoroso, mais querido, mais terno, mais compreensivo? Talvez, se permitíssemos executar todos esses procedimentos na ordem que foram sugeridos, surpreenderíamos ao ver que somos capazes de sermos o que imaginamos, porque sabemos que somos capazes de ser melhores, sabemos que é possível mudar. Removamos de nós mesmos e do nosso caráter todas as amarras que nos prendem ao passado.
Vamos dar a nós mesmos a chance de mudar as coisas, de tomar as rédeas da nossa vida, de decidir as metas a serem alcançadas e obrigar-nos a chegar ao objetivo que nós escolhemos. Nada nos impede, nem Deus, nem o mundo, nem os outros. Somos nós que mantemos onde estamos por comodismo. Confiemos em nós mesmos e veremos descortinar outro amanhã mais promissor. Com certeza, sentiremos bem melhores do que nos sentimos e muito mais próximos de Deus. Jamais deixemos de refletirmos sobre o nosso viver. Ouçamos o nosso interior e ajustemos os nossos passos na direção da grande luz que se chama Jesus. Procuremos entender a mensagem de Jesus, assim poderemos vencer o sofrimento do mundo, vendo-os como realmente se apresentam, ou seja, como empecilhos materiais numa realidade relativa. Alargando o nosso ponto de vista, poderemos vencer a melancolia e a aflição. Sem visão pessimista, venceremos os obstáculos próprios do meio em que nós nos encontramos. E se optarmos por seguir Jesus, não haverá aflição que resista ao bendito remédio chamado fé. Todos desejamos ser felizes. Sejamos ricos ou pobres, instruídos ou não, todos desejamos evitar sofrimentos. Assim, procuremos vencer as tribulações de cada dia e encontrar razões para a felicidade em coisas pequenas. Ser grato pelo que temos, pelo que usufruímos. Aprender com os pássaros a saudar o dia com um cântico de esperança. Eis uma boa fórmula para superar as aflições e começar a ser feliz desde hoje. Pensemos nisso. Hoje, ao deitar, que possamos fazer uma análise de como nós estamos vivendo, como nós estamos tratando a nossa vida, como nós estamos tratando a oportunidade que Deus nos deu. Ela só pertence a nós, a outra é do outro, essa é só nós. Vamos tratá-la com carinho, vamos tratar a nossa vida com amor, com respeito. Assim fazendo, com certeza amaremos mais, seremos mais tolerantes, mais companheiros, mais compreensivos e muito mais fraternos. Obrigada a todos. Que Jesus esteja e permaneça ao nosso lado. Que assim seja. Convidamos agora